Olá, nono ano. A aula de hoje, do dia 19/6, será a correção da página 107 e 108. Na primeira questão, nós temos: em cada item, verifique qual dos valores de x é uma solução da equação. Então, como fazer uma questão dessa, né? Nós temos aqui a equação do segundo grau, 2x² igual a 4x. Então, você iria testar com cada um, substituindo o valor de x aqui, e iria ver qual daria certo. Então, no item A, o que dá certo aqui, ó, é o x igual a zero. Vamos ver. Então, x igual a zero, a gente vai substituir onde tem x por zero. Então, vai ficar 2 vezes 0 ao quadrado, é o que está x ao quadrado, igual a 4 vezes o x, que é zero. 0 ao quadrado é zero, vezes 2 continua zero. E 4 vezes 0 também é zero. Ok? Então tem que dar o resultado igual dos dois lados. Então o único que dava no item A era a segunda opção. No item B, temos aqui x ao quadrado menos 25 igual a zero. Você iria testar com cada um. Iria dar certo aqui o terceiro, x igual a menos 5. Vamos ver se está certo. Substitui no x por menos 5. Então, como é negativo, ó, dentro do parênteses, menos 5 ao quadrado, menos 25 tem que dar igual a zero. Menos 5 ao quadrado, base negativa, expoente par, o resultado é positivo. E 5 ao quadrado, 25. Menos 25 igual a zero. Mais 25 ou menos 25. Sinais diferentes, a gente bota o sinal do maior, não tem o maior, mas subtrai eles. Então, 25 menos 25 vai dar zero. Igual a zero. Como deu o mesmo resultado, isso quer dizer que a opção correta é o menos 5. No item C, está marcando duas opções aqui corretas. O x igual a 0,5 e o x igual a menos 1,5. Então, vou testar com os dois para ver que está correto. Então, no primeiro, x igual a 0,5. Vou substituir. Ó. X igual a 0,5. Vamos substituir. Se nós temos x ao quadrado, vai ficar 0,5 ao quadrado. Mais o x, que é 0,5, tem que ser igual a 0,75. 0,5 ao quadrado é 0,5 vezes 0,5, que vai dar 0,25. Mais 0,5 tem que dar 0,75. E 0,5 mais 0,25 mais 0,5, você soma a primeira casa decimal, ó, 5 com 2. Então, 0,75. Então, deu correto. Essa opção aqui é a verdadeira. E a outra, x igual a menos 1,5. Vamos fazer com ele também. Substituindo, menos 1,5 ao quadrado, mais o x, que é 1,5, é negativo, né? Ó, então, parênteses, menos 1,5, tem que ser igual a 0,75. Base negativa expoente par é positivo. E 1,5 ao quadrado dá 2,25, que é 1,5 vezes 1,5. Dois sinais juntos faz o jogo de sinal. Mais com menos, menos. 1,5. Onde isso tem que dar 0,75. Sinais diferentes. Sinal do número maior. E você vai subtrair 2,25 menos 1,5. Sempre vírgula abaixo de vírgula. 5 menos nada, 5. 2 menos 5 não dá, tem que pedir emprestado. 12 menos 5, 7. 1 menos 1, 0. E abaixa a vírgula. Então, deu 0,75 também. Tanto faz ter o mais ou não. Eles são positivos. Então, seria essas duas opções. E no item D, está marcando aqui a primeira opção, o menos 5 meios. Vou substituir para provar que é correto.
Então, 5 é igual a menos 7 vezes 5 meios. Mas só que é menos 5 meios. Então, abre o parênteses. Vezes menos 5 meios. Menos 2 vezes o x ao quadrado. Onde o x é menos 5 meios. Então, abre o parênteses. Menos 5 meios ao quadrado. Então, 5 é igual. Vou multiplicar. Primeiro jogo de sinal. Menos com menos, mais. E o 7 ele só multiplica com 5. 7 vezes 5, 35 sobre 2. Antes de multiplicar, primeiro é a potência. Então, menos 2 vezes base negativa e expoente par, o resultado é positivo. E esse quadrado ele pertence aos dois. Então, 5 ao quadrado, 25. 2 ao quadrado, 4. Como está multiplicando, abre o parênteses. Continuando na multiplicação ainda. Então, mais 35 meios. Multiplicar agora. Menos com mais, menos. 2 vezes 25, que dá 50. E repete o 4. Tudo isso tem que ser igual a 5. Olha só, aqui são frações com denominadores diferentes. Então, precisaria fazer o MMC. Mas só que eu não vou fazer porque essa fração aqui, ó, dá para simplificar por 2. Então, o 5 vai ser igual a mais 35 sobre 2, menos, simplificando, 25 sobre 2. Agora, frações com denominadores iguais. Repete o denominador e vai fazer a operação em cima. Sinais diferentes, sinal do número maior. E vai subtrair 35 menos 25, 10. E fração é divisão. Então, 5 é igual, repete o mais, 10 dividido por 2, 5. Então, chegou no mesmo resultado. Ok? Na segunda questão, nós temos: calcule o valor da incógnita indicada em cada quadrado. Aqui nós temos um quadrado de área 121 metros quadrados. Então, isso daqui vai nos levar a uma equação do segundo grau. Por quê? Porque a área de um quadrado é o lado ao quadrado. Então, se o lado é x, então vai ficar x ao quadrado. Onde o x ao quadrado tem que ser o resultado aqui de dentro. Então, x ao quadrado tem que ser igual a 121. Então, vou armar a conta. Segunda questão, item A. Então, x ao quadrado tem que ser igual a 121. Aí a gente viu como resolver uma equação do segundo grau. Quando aqui está ao quadrado, ele vira do outro lado mais ou menos raiz desse número. Mas só que o menos a gente não vai usar, porque indica comprimento de algo. Não tem como a medida de algo, o comprimento de algo ser negativo. Então, quando tiver ao quadrado e indicar comprimento de algo, só passar para o outro lado como raiz. Então, x é igual a raiz quadrada de 121 é 11. Então, o lado desse quadrado é 11 metros, ok? Na figura B, nós temos o lado valendo 3y e a área 81 metros quadrados. Então, o lado ao quadrado, 3y ao quadrado, ó, dentro do parênteses, tem que ser igual a 81 metros quadrados. Então, o primeiro passo é tirar esse quadrado para o outro lado, onde ele vai virar raiz. Então, 3y é igual a raiz quadrada de 81. Então, 3y é igual a raiz quadrada de 81 é 9. Queremos descobrir o valor de y. O 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, y é igual a 9 dividido por 3. Y é igual a 3 metros. Na figura C, nós temos o lado medindo 2e e a área 196 metros quadrados. Mesma coisa, o lado ao quadrado é igual à área, que é 196. O quadrado vai virar raiz do outro lado. Então, 2e
igual a raiz quadrada de 196. 2e é igual a raiz quadrada de 196 é 14. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Z igual a 14 sobre 2. Z é igual a 7 metros. E a figura D, nós temos o lado medindo 4W e a área 144. Então, o lado ao quadrado é igual a 144. O quadrado vai virar raiz. O 4 repete 4W e raiz de 144 é 12. O 4 está multiplicando, vai passar dividindo. W é igual a 3 metros, ok? Na terceira, nós temos: quando uma equação apresenta outras letras além da incógnita, e essas letras compõem os coeficientes, ela é chamada equação literal. Observe as equações ao lado. Então, nós temos kx ao quadrado menos 5kx mais k mais 1 igual a 0. E outros exemplos. Nessas equações, a incógnita está sendo representada pela letra x. Então, a incógnita, a parte literal, vai ser só a letra x. Na equação 1, por exemplo, os coeficientes são a, que é igual a k, b igual a menos 5k, e c igual a k mais 1. São os coeficientes da equação do segundo grau. Então, isso daqui é onde está na posição do A. Então, o A vale K. O menos 5K está na posição do B. E o termo independente, que é o C, que é K mais 1. Quais são os coeficientes A, B e C da equação 2 e na equação 3? Vamos lá. Nós temos aqui a equação do segundo grau. O valor do A é sempre quem está junto com o x ao quadrado. Então, é o M. O valor do B é sempre quem está junto com o x, é positivo, então só preciso colocar 3 menos m. E o valor do C é o termo independente, que não tem x, então é só o m positivo. Na equação 3, o valor do A, quem está junto com o x ao quadrado, é o p ao quadrado menos 4. O valor do B, quem está junto com o x, então é o menos p. E o valor do C é o termo independente que não tem, então vai ser 0. Então, era só isso, o item A da terceira questão. No item B, para que a equação 3 não seja do segundo grau, qual deve ser o valor de P? Justifique sua resposta. Para que essa equação aqui ela não seja do segundo grau, nós temos que eliminar o x ao quadrado. Para que elimine o x ao quadrado, esse resultado aqui, ele tem que ser 0. Porque 0 vezes qualquer número vai dar sempre 0. Então, p ao quadrado menos 4 tem que ser igual a 0. Nós vamos resolver essa equação. P ao quadrado menos 4 é igual a 0. Então, vimos como resolver. Isso aqui é uma equação incompleta, onde não tem o valor de b. Então, temos que resolver como se fosse uma equação do primeiro grau. Letra para um lado, número para o outro. Então, menos 4 vai passar para o outro lado positivo. Então, p ao quadrado é igual. O 0 não precisa escrever e só o 4 positivo. O quadrado vai virar para o outro lado, mais ou menos raiz quadrada do número 4. Então, p é igual a 2. P1, né? E o P2, usando menos 2. Então, o P ele pode ser um desses dois valores para que a equação ela não seja uma equação do segundo grau. Na quarta questão, nós temos: determine as raízes reais das equações quando houver. Então, no item A, nós temos x ao quadrado menos 16 igual a 48. Então, como saber qual é o método de resolver, né? Vejam que só tem um x aqui, no x ao quadrado. Os outros não possuem x. Então, a maneira de resolver essa equação é a letra para um lado
número para o outro. Então, menos 16 vai ter que passar para cá positivo. Então, x ao quadrado é igual a 48 mais 16. X ao quadrado é igual a 64. O quadrado vai passar para o outro lado, como mais ou menos raiz quadrada de 64. Então, x1 usando mais, raiz 64, 8. x2 usando menos, raiz 64, 8. Então, mais 8 e menos 8 é a solução dessa equação. No item B, vejam que os dois já possuem x. Um é x ao quadrado, o outro é x. Então, o método de resolver essa equação incompleta por evidência. Então, como resolver? Se você for trazer esse para cá, ele vai ficar negativo, onde tem um x ao quadrado. Aí você pode se confundir. Vamos trazer o 18x para cá, ó, vai ficar. Mas só que aqui vai ficar zero, né? Ó, 0 igual a 6x ao quadrado. Ele é positivo, vai passar negativo, menos 18x. E no lugar de escrever 0 igual a 6x ao quadrado menos 18x, eu vou trazer o zero para o outro lado, que não vai interferir em nada. Igual a zero. Aí você elimina essa parte. Aqui fica melhor para você entender. Então, colocar em evidência. O que é que esses dois termos têm em comum? Vamos começar pelos números. O 18 você tem que imaginar como 6 vezes 3. Com isso, eles vão ter o número 6 em comum. Então, 6 vezes. E vai ter a letra x em comum. 6x, abre o parênteses. Se eu tiro 6 e tiro 1x de x ao quadrado, porque x ao quadrado ele é x vezes x, ele se repete duas vezes. Se você tirou um, sobrou o outro. Menos, se você tirou do 18 o 6, vai sobrar o outro 3. E tirou também o x para ele vir aqui para frente. Igual a zero. Depois, para que uma multiplicação seja igual a zero, ou o primeiro é igual a zero, ou o segundo é igual a zero. Então, 6x igual a zero, ou x menos 3 igual a zero. O 6 está multiplicando, passa dividindo, x igual a zero. Isso daqui é o x1. x2 está menos 3, vai passar positivo. Então, x igual o 3 passou positivo e não precisa escrever o zero. E aqui é o x2. x1 e x2. No item C, os dois possuem x, ó. Tanto x ao quadrado como x. Então, você vai trazer tudo para o primeiro membro. Então, 9x ao quadrado. Já vou trazer esse para perto dele. Está positivo, passou negativo. Menos 7x ao quadrado. Vou repetir o menos x. E o 4x vai passar negativo, porque aqui ele é positivo. Igual, não sobrou nada desse lado, igual a zero. Se você tem 9x ao quadrado menos 7x ao quadrado, dá 2x ao quadrado. Menos x com menos 4x, sinais iguais, repete sinal e vai somar, que vai dar 5x igual a zero. Então, o que é que esses dois termos têm em comum? No número, não tem nada em comum. Não tem como escrever o 5 na forma de multiplicação de 2 vezes algum outro número. Então, só vai ter a letra em comum. Então, vou botar o x em evidência. Lembrando que o x ao quadrado, o x ele se repete duas vezes. Então, o 2 ficou. Se você tirou um x, sobra o outro. Menos. Se você tirou o x daqui, sobrou o número 5, igual a zero. Mesmo caso, para que uma multiplicação seja zero, ou o primeiro termo é igual a zero, então aqui já achamos o x1, ou o segundo termo é igual a zero. E vamos resolver. Então, menos 5 passa mais 5. Então, vai passar positivo. O 2 está multiplicando, passa dividindo. 5 meios. Então, esse é o x2. x1 igual a 0. x2 igual a 5 meios. E no item D, só tem x ao quadrado, não tem o x. Então, tem que resolver como se fosse a equação do primeiro grau. Letra para um lado, número para o outro. Então, 2x ao quadrado, está positivo, passou negativo, igual o 3 que já estava, e o mais 7 que passou, menos 7. 2x ao quadrado menos
1x ao quadrado, que tem o número 1 aqui na frente, vai dar o próprio x ao quadrado, porque 2 menos 1 dá 1, mas não precisa escrever. Igual a 3 menos 7 menos 4. E a gente já viu isso daqui, que quando um número é elevado ao quadrado, ele nunca vai dar negativo. Então, isso aqui não possui raízes reais. Ok? Na quinta questão, cada linha do quadro apresenta os coeficientes de uma equação do segundo grau. Complete o quadro com as raízes das equações. Então, aqui nós temos os coeficientes para escrever a equação. Depois vocês irão resolver para achar as duas raízes. Então, se ele dá o valor que A é 6, então sempre o A é quem está junto do x ao quadrado. O B é quem está junto com o x e o C é o termo independente. Então, ó, 6x ao quadrado. Como o B é 0, então eliminou o x. E o C é menos 54. Então, 6x ao quadrado menos 54 igual a 0. Aí vocês irão resolver e vai achar essas duas raízes, menos 3 e 3. Resolver que nem a questão anterior, eu fiz as 4 opções. No item, na segunda opção, o A é 4, ó, então 4x ao quadrado. O B é 48 positivo, então mais 48x. Como o C é 0, não tem ninguém, então igual a 0. E as duas raízes vai ser menos 12 e 0. Na terceira, o A é 36, então 36x ao quadrado. O B é 0, então não vai ter x. E o C é menos 9, então 36x ao quadrado menos 9 igual a 0. E as duas raízes vai ser menos 1 meio e 1 meio. E a opção 4, o A é menos 1 meio, então fica menos 1 meio x ao quadrado, que também você pode escrever dessa seguinte maneira, mais 5x, como o C é 0, igual a 0. E vai achar as raízes, que será 0 e 10. Na sexta questão, escreva e resolva a equação do segundo grau correspondente à fala de cada pessoa. Então, aqui você irá escrever a equação e irá resolver. 7 vezes o quadrado de um número. Então, o número que você não conhece é x. E o seu quadrado é x ao quadrado. Então, 7 vezes x ao quadrado. Então, 7x ao quadrado é igual a 0. Então, igual a 0. E ao resolver essa equação, vai encontrar x igual a 0. No item B, o triplo do quadrado de um número. Então, o quadrado de um número já sabemos que é x ao quadrado. Então, o triplo é vezes 3. Então, 3x ao quadrado é igual a 12. E ao resolver, vai encontrar essas duas soluções. x1 menos 2, x2 igual a 2. No item C, o quadrado de um número, ó, x ao quadrado, é igual ao quádruplo desse mesmo número. Então, o quádruplo dele, ó, 4x. Ao resolver, vai encontrar as duas raízes, x1 igual a 0, x2 igual a 4. E o item D, 9 é igual ao quadrado da diferença entre um número e x. Então, a diferença deles, x menos 3, é elevado ao quadrado. Então, inicialmente, você vai resolver essa potência aplicando a fórmula do quadrado da soma de dois termos, que é o quadrado do primeiro termo. Não, esquece. Como resolver essa, né? Eu vou fazer aqui para vocês. No item D, nós temos 9 igual x menos 3 ao quadrado. Eu vou inverter os membros, não vai modificar nada. Se 9 é igual a isso é igual a 9. Quando aqui está o quadrado, vira do outro lado mais ou menos raiz. Então, x menos 3 é igual a mais ou menos raiz de 9. Então, aqui você vai encontrar duas equações. O x menos 3 é igual, primeiro positivo, raiz de 9 é 3. Ou o x menos 3, agora usando menos, raiz de 9 é 3. Então, x menos 3 igual a mais 3, ou x menos 3 igual a menos 3. Passando o número para lá, x é igual ao mais 3
tá negativo, vai passar positivo, mais 3. X é igual a mais 3 com mais 3, mais 6. Né? Sinais iguais, repete sinal e soma. Mais 6 ou só o número 6 sozinho. E aqui, x igual a menos 3, é o que já está. E o menos 3 vai passar positivo, mais 3. Então, x igual. Sempre que são iguais com sinais contrários, pessoal, isso daqui dá zero. Porque nós temos que subtraí-los. Então, x1 e x2 é as raízes dessa equação do item D. Então, espero que tenham tirado as dúvidas de vocês. Até a próxima aula.